É mais ou menos essa. Você pode sentar no seu lugar? Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, que está no livro de Lucas. Deus tem grandes coisas para nós. Próxima sexta-feira agora nós teremos rede de... Alguém sabe? Se fosse de mulheres todo mundo sabia, né? Mas não é de mulheres. Alguém sabe qual é a rede que nós teremos agora, nessa sexta-feira? Ah, de homens. Fala aí, ó, mulheres, pelos homens, por favor. Né, nessa sexta, não é dia 31? Desculpa, então. Eu pensei que era essa sexta, porque eu ouvi o pastor falando, sexta-feira nós vamos ter rede de homens. Então eu associei que era essa sexta agora. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós iremos ler do verso 1 ao 10. Pode deixar aberto aí que nós iremos ler de acordo com aquilo que a gente for ministrando. Porque Deus quer falar com você. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Que todo empecilho, Senhor, caia por terra. E que os nossos ouvidos estejam bem abertos, Pai, para ouvir o fluir da Tua voz, o mover do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite de uma forma especial. Que seja diretamente, Senhor, do Teu trono, aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lá em Lucas, capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e o 2. Diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os convidou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua casa. Amém? Até aí. Aqui nós estamos vendo uma passagem onde o Senhor separa pessoas para ir ao campo, né? Pessoas para irem falar do amor dele. O tema dessa palavra hoje é estratégias da missão de Deus, de Jesus, perdão. Jesus tinha uma forma de trabalhar e ele tinha estratégias para como ganhar, porque ele só ia passar 3 anos aqui, né? A sua missão só foi 3 anos. Foi depois que ele foi batizado, começou a missão dele. Então ele não teve tanto tempo como nós, que já tem aí 20, 30, 15 anos de caminhada. Então Jesus tinha que ter estratégias. E a primeira estratégia que ele fez, nós acabamos de ler aqui no capítulo 1. Ele organizou os 70 como? De 2 em 2, de 3 em 3, de 2 em 2. E os enviou para ministrar a palavra. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus organizou a sua equipe, ele organizou um povo e ele ensinou esse povo o que fazer. Nós estamos aqui na terra e mesmo as pessoas não se convertendo, muitos quando chegam à igreja, elas falam assim, não vou para a igreja não, porque lá tem que dar o dízimo, não dar oferta e ainda tem que pregar, não é assim? Não quero evangelizar não. Até mesmo aqueles que estão fora conhecem a estratégia. E nós que estamos dentro, será que nós conhecemos a estratégia que o Senhor nos comissionou? Porque isso é uma comissão, né? É uma missão que o Senhor nos deu. Lá em Mateus, capítulo 19, lá no finalzinho, ele fala sobre isso, 18, 19. Ide por todo o mundo e pregai a minha palavra, fazendo discípulo em todas as nações. Não é assim? E o lindo desse ide, que não é só ir. Muitos, quando leem essa passagem, pensam no indo, né? No só ir. Mas a tradução correta seria indo em todos os lugares, aonde você estiver. Fale do amor de Deus.
Fale da graça de Deus, que foi justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava separando de dois em dois, para que eles fossem falar de quê? Do amor de Deus. Era para falar da igreja? Não. Era para falar da doutrina? Não. Era para falar do amor dele. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas hoje estão precisando ouvir uma palavra. Muitas pessoas hoje estão precisando, às vezes, de um abraço, não é? Aquele abraço que você dá e a pessoa se diz assim: poxa, Deus veio na minha casa hoje. No momento mais difícil que eu estava, Jesus entrou e Ele me deu um abraço. E Ele usou aquela pessoa que foi à sua casa para dar um abraço. Então era justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele organizou uma equipe de trabalho e Ele deu uma missão para eles. Olha, vocês vão de 2 em 2. E aí Ele foi dando as instruções, né? A primeira instrução foi essa. A segunda, Ele fala aqui, ó, no versículo 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam, orem. É assim que Ele fala: orem. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua casa. O que nós precisamos fazer? Orar. Falar assim: Senhor, a tua obra é muito grande. E nós precisamos, Senhor, de apoio. Nós precisamos de mais pessoas. Nós temos o pessoal que trabalha ali na mídia, e eles estão precisando de gente para trabalhar com eles. Nós temos o pessoal que trabalha com as crianças, eles estão precisando de gente para trabalhar com eles. A Bíblia fala que a seara é grande, o trabalho é grande, a missão é grande. Mas os trabalhadores são poucos, porque às vezes uns se encantam, mas não permanecem. E Ele estava falando aqui o quê? Orem. Orem e peçam ao Senhor para sustentar a obra, para enviar pessoas, para levantar pessoas, para nos ajudar a manter a obra viva, a manter o reino de Deus pujante, a manter o reino de Deus funcionando, porque Ele vai enviar outras pessoas. Por isso que Ele fala: peçam, orem. Comece a orar e dizer: Senhor, envia pessoas, Pai, envia pessoas, para que possamos fazer a Tua obra com excelência. Na Rede de Mulheres nós tivemos uma alma ganha, amém? Uma alma, sabe o que é uma alma? É mais que o mundo inteiro, a Bíblia diz. E o tão maravilhoso e lindo da parte dela foi que quando nós fizemos a oração, ela falou assim: eu quero trabalhar na salinha das crianças. Eu quero participar do reino. Que é justamente isso aqui, né? Orem. Orem para que o Senhor mande mais pessoas para trabalhar no reino, para trabalhar na casa do Senhor, para entregar o seu melhor ao Senhor. Então nós precisamos entender que o Senhor nos deu estratégias para nós seguirmos essa estratégia. Terceira estratégia que nós podemos entender, está lá no verso 3 de Lucas capítulo 10, que diz assim: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. O Senhor não falou que seria fácil, falou? Ele falou que estava nos enviando para o meio de uma batalha. Que se nós estamos indo para o meio dos lobos, nós estamos indo para uma batalha, né? E para isso nós devemos estar prontos. Como que nós devemos estar prontos? No jejum, na oração, na confiança, porque devemos entender que o Senhor está conosco. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E se Deus tinha dado essa vontade, essa garra de vencer aquele gigante, era porque o Senhor estava com ele. E quando o Senhor fala que vai nos enviar para o meio dos lobos, Ele está dizendo assim: não se preocupe, eu vou guardar vocês. Não se preocupe, eu vou livrar vocês. Não se preocupe, somente vá. Ele diz: vá. Vai ser fácil? Não. Mas o Senhor está conosco. Amém? Não é fácil, queridos, mas quando o Senhor fala, nós devemos fazer, porque o Senhor está pronto a nos defender. O Senhor está pronto a nos
conduzir, o Senhor está pronto a fazer aquilo que é preciso fazer. Nós só precisamos confiar, porque Ele diz, vá. Não foi assim que Ele falou? Lá no capítulo 3, Ele falou, vão, né? Vá. Eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem saudem ninguém pelo caminho. Viu a instrução que Ele deu? Ele deu uma instrução aqui. Vão, não leve nada. E nem conversa com ninguém no meio do caminho. Vão para a missão. Lá terão lobos, mas não se esqueçam, eu estou com vocês. Quando Deus envia, queridos, Ele assina embaixo. Amém? Quando Ele envia, Ele assina embaixo. Isso não quer dizer que não terão dificuldades, que não terão problemas. Mas nós devemos entender que o Senhor está conosco. O que diz o que está lá em Salmos 23? Todo mundo sabe. Salmos 23, versículo 4. Alguém pesquisou aí? É o quê? Fala alto, irmã, com fé, com força. Vai lá. Ela vai ler, perdeu a coragem. Vai lá. O Senhor é o meu pastor e nada me... Nós falamos isso tanto, né? Mas na hora do arroxo a gente fala, será que está certo? Será que é isso mesmo? Então nós devemos entender que na hora do arroxo vai ser desse jeito. Nós não podemos duvidar. Nós temos que ter a certeza que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Se o Senhor está me enviando, Ele está assinando embaixo, eu sou o teu Deus e eu não vou deixar que nada te falte. Eu estou contigo e eu não vou deixar que nada te aconteça. Pode ir lá no meio dos lobos, como Daniel, né? Entrou na cova dos leões e nada aconteceu com Daniel, porque o Senhor estava com Daniel, amém? Quantos creem nisso? O Senhor estava com Daniel e Daniel cria nisso. Ele acreditava, ele tinha certeza que o Senhor tinha enviado ele para aquela missão, porque era uma missão, né? Mas o Senhor estava com ele. Era fácil a missão de Daniel? Não. Como a nossa também não é. Como a de nenhum que foi chamado era. Mas o Senhor estava com cada um deles. E Deus manifestou a sua glória, manifestou o seu poder, manifestou a sua graça, manifestou a presença dele. Porque é assim que o Senhor faz. Ele nos envia para o meio dos lobos. E Ele fala, eu sou o teu Deus. Não se preocupe, os lobos não vão te comer. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus, será que não? Será que esse lobo vai me morder? Porque nós, humanamente falando, ficamos, né? Você põe o pé lá e fala, será que esse leão não vai me comer? Será que se eu botar o dedinho ele não... Porque só o grito dele nos assusta. Não é assim? Só o grito dele, o rugido dele nos assusta. Mas o Senhor está dizendo, não tenha medo. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu sou aquele que cuida de você. Porque o Senhor é o meu pastor. Qual é a função do pastor? Cuidar. Não é? Cuidar, orientar, ensinar, mostrar o caminho. Essa é a função do pastor. E era justamente isso que o Senhor estava falando. Eu sou o seu pastor, eu vou te ensinar, eu vou te guiar, eu vou te mostrar, eu vou trazer o refrigério, eu vou trazer o caminho, para que você não se perca. Então nós vimos aí que nas estratégias da missão de Jesus, ele fez a missão, ele ensinou que nós devemos orar por essa missão, e ele falou que vai ter batalhas, que terão batalhas. E ele também fala que ele é um Deus provedor, lá no verso 4. Ele diz, não leve bolsas, nem sacolas, nem sandálias. E não saúde ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, a paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz,
sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. O Senhor os enviou para ministrar a sua palavra, e Ele deu todas as instruções do que eles deviam fazer. E Ele falou: estejam ali, comam o que derem para vocês, bebam o que derem para vocês, porque vocês estão em uma missão. Sabe, quando nós estamos em uma missão, nós precisamos entender que devemos confiar no Senhor. Se Ele nos enviou, se Ele nos pediu, se Ele nos direcionou para essa missão, Ele vai cumprir a missão junto conosco. E Ele não vai deixar que falte nada, porque Ele é o Deus da provisão. Jeová Jireh, né? Deus da provisão. Ele não vai deixar faltar. Não faltou nada para esses 70 que foram cumprir a missão que Jesus os enviou. Porque aonde eles iam, tinha um cafezinho. Vai embora não, que nós temos um cafezinho aqui para você. Vai embora não, que nós vamos servir uma janta. Estava ali a provisão, porque eles não levaram nada, né, gente? Eles não levaram sandálias, não levaram bolsa, provavelmente eles não levaram dinheiro, eles não levaram nada. O Senhor, Jesus estava ali dizendo para eles: olha, eu vou ensinar vocês. Vocês vão entender o que eu estou ensinando para vocês. Vocês vão entender como que eu quero que vocês façam. Porque o nosso Deus é um Deus da provisão. Se Ele tinha separado esse povo, Ele estava cuidando dele. Sabe, muitas vezes nós temos medo de fazer a obra de Deus, porque nós pensamos no recurso, nós pensamos no que vai faltar, nós pensamos de como vai ser. Não se preocupe, se lance no Senhor e deixe com que Ele faça o restante. Apenas diga assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, estou pronto para realizar a tua missão. E Deus vai conduzir todas as coisas de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele quer que nós façamos. Quarta coisa que nós podemos aprender, lá no verso 5 e 6. A missão é levar o evangelho da paz para todos os que aceitarem. Nós não podemos separar para quem iremos ministrar a palavra. Nós devemos ministrar a todos. Ele fala: se não houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fique naquela mesma casa, comendo e bebendo. E aí nós já lemos essa passagem. Então, entenda uma coisa. Quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar se aquela pessoa vai aceitar Jesus naquele momento ou não. A Bíblia diz que a semente da palavra de Deus, ela não volta vazia. Um dia ela vai dar o fruto certo. E Ele diz: vá e leve a minha paz. Deixa a minha paz lá naquelas casas, na vida daquelas pessoas. Se elas não quiserem, não se preocupe, ela vai voltar para você essa paz. Mas abra a tua boca e ministre a palavra de Deus. Era isso que Ele estava dizendo para eles. Não feche a boca, abra a sua boca e ministre a palavra. Fale do meu amor, fale da minha missão, fale do meu propósito. Fale. Não tenha medo, fale. Nessa última rede de mulheres, eu estava até compartilhando com as mulheres. E estava falando para elas que Deus tinha me falado algo muito forte. Até comentei isso com o pastor ontem também. E Deus me falou assim: olha, entenda uma coisa. A rede de mulheres é das mulheres. Não importa se elas são cristãs ou não. Não importa se elas são de outras igrejas ou não. A rede é das mulheres.
Não impeça que elas venham. Porque nós ficamos assim, não, se fulano tem igreja, né, é melhor fulano ir para a igreja dele. Nós não queremos confusão com ninguém. Queremos confusão com nenhum pastor. Vamos cuidar das nossas ovelhinhas. E o pastor lá cuida da ovelhinha dele. E Deus falou assim para mim: a rede é minha. E eu quero que todas as mulheres possam participar dessa rede. Se ela tiver igreja, se ela não tiver igreja, se ela for crente, se ela não for crente, todas. E é justamente isso aqui, né? A missão é levar o evangelho da paz para todos que aceitarem. Nós devemos levar a palavra, queridos. John Wesley falava que o púlpito dele era o mundo. Ele estava pronto para pregar, para falar do amor de Deus, para manifestar a glória de Deus, para mostrar a grandiosidade de Deus. Embora estejamos em uma igreja local, sendo cuidado, alimentado, mas devemos entender que devemos falar do amor de Deus em todos os lugares, em todo o tempo, porque foi a missão que o Senhor nos comissionou. Tem uma passagem bíblica que fala que feliz é aquele que no grande dia estarão pregando, falando do amor de Deus. Isso é tremendo, porque você já imaginou no dia que Jesus vier, você vai estar lá ocupada falando do amor dele? Isso é tremendo, porque muitos hoje não querem mais falar do amor de Deus. Eu vou gastar meu tempo pregando o evangelho. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo para isso porque, né, eu tenho muitas coisas para adquirir. É como aquela passagem que eu não lembro onde ela está agora, que muitas pessoas são convidadas para a festa. E quando elas chegam para convidar, não, eu não posso. Eu comprei um campo, tenho que cuidar do gado. Não, eu não posso, porque eu casei, eu tenho que cuidar do meu casamento. Eu não posso. E muitas pessoas estão assim hoje. Eu não posso, porque estão preocupados com a sua própria vida. Só que terá o grande dia que nós esquecemos. O grande dia. Nós teremos que nos encontrar com o Senhor. E nesse grande dia nós iremos prestar conta de tudo o que fizemos nessa terra. Lá em Eclesiastes fala: jovem, faça tudo o que quiser. Faz tudo o que vocês quiserem, aproveita. Mas não esqueçam de uma coisa: de tudo o que fizestes, eu te pedirei conta. E isso é para nós, né? Nós somos jovens, estamos no vigor. O Senhor vai nos pedir conta. E aí? Vocês saíram de 2 em 2 e foram falar do meu amor? E aí vocês entraram nas casas e proclamaram ali a paz, o amor, a graça, a misericórdia do Senhor? E aí? Mostre-me suas mãos, o que fizeram? Né? Não, Senhor, eu estava muito ocupado, estava muito preocupada comigo mesmo. Estava muito preocupada. Está desligado, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá? Voltou. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos na quinta, agora vamos para a sexta. Conformidade. O obreiro precisa se conformar com o que recebe e acredita que Deus pode melhorar tudo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos perseverar, porque tem o momento de Deus certo. Pastor, eu não vou mais pregar não, porque eu já preguei tanto, já falei tanto, já ministrei tanto, já trouxe tantas pessoas à casa do Senhor e elas não ficaram. A Bíblia diz que nós devemos lançar sementes. Umas vão cair em terra boa e vão dar frutos a 100 por 1. Umas vão cair entre as pedras, irão ser sufocadas, não vai ter raiz, não vai suportar. Umas sementes vão ficar por cima da terra, não vai ter força para crescer. A nossa missão é o quê? Semear, semear. Nós devemos semear. Lá no versículo 8 diz assim: quando entrarem numa casa e ali forem bem recebidos, comam do que for oferecido. E ele ainda diz assim, cure os doentes que nela houver,
e digam ao povo ali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa casa e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O Senhor está nos dando todas as instruções que nós precisamos. Sabe por quê? Porque através de nós o Senhor quer levar o milagre para essas famílias, para essas casas, para essas pessoas. Porque Ele está dizendo aqui, ó, quando você entrar nas casas, ministre cura. Porque essas pessoas serão curadas. E elas terão a oportunidade de conhecer o milagre de Deus. De conhecer o sobrenatural de Deus. Quem é o primeiro milagre? Nós. E quando nós entendemos isso, nós vamos levar esse milagre para outras pessoas que precisam desse milagre. Amém? Então nós precisamos entender, queridos, que Deus quer usar você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: Deus quer usar você para ser um milagre na sua casa, na casa do seu vizinho, na casa dos seus amigos, na casa dos seus parentes. Deus quer usar você para ser um milagre aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Aonde você estiver, você é o milagre de Deus. Sabe por quê, queridos? É um privilégio cumprir a missão de Deus. A missão de Deus não é peso, ela não é fadiga. Se está sendo peso, está errado. A sua motivação está sendo errada. Você está fazendo para mostrar para alguém, você está fazendo por fazer, você está fazendo na sua força, aí se torna um peso. Se torna fadigado. Mas quando eu entendo que o Senhor me chamou para essa missão, que o Senhor organizou essa missão, que Ele nos enviou para ir nas casas e falar do milagre, do que Deus pode fazer. Quando eu entendo que no grande dia eu prestarei contas de tudo isso. Porque o Senhor vai me dizer: mostre-me suas mãos. Aí a motivação errada entra, sabe como? Quando eu vou fazer para mostrar para Deus, que senão Deus vai me fulminar lá na porta, né? Eu vou fazer porque Deus, se eu chegar lá com a mão vazia, Deus vai me matar. Essa é a motivação errada. Eu tenho que fazer porque eu entendi o projeto de Deus para a minha vida. Eu tenho que fazer porque eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Vocês estão me entendendo? Quando eu entendo isso, não se torna peso, não é fadiga, é amor. Eu vou fazer, eu vou ministrar. Eu estou na parada, eu vou ministrar. Eu estou na padaria, eu vou ministrar. Eu estou no supermercado, eu vou falar do amor de Deus. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar do amor de Deus. Se eu estiver na rua, eu vou falar do amor de Deus. Se eu estou vendo o meu amigo com problema, eu vou lá na casa dele, orar por ele e falar do amor de Deus. Se eu sei que meu vizinho está em apuros, eu vou lá orar por ele e falar do amor de Deus. E isso se torna tão natural nas nossas vidas, que nós passamos a fazer com alegria, com gratidão, sem peso, sem sufoco, sem trazer a pessoa à casa do Senhor amarrada, né? Vamos porque tu tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Essa é a motivação correta. Queridos, nós não devemos buscar o Senhor porque vamos para o inferno. Porque quando nós temos essa mentalidade, nós já pecamos. Porque eu estou com a motivação errada para ter um encontro com Deus. Eu não vou servir ao meu Senhor porque eu vou para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu entendi o que Ele fez por mim. E quando eu entendo isso, nada me tira da presença dEle. Nada. Agora, quando eu sirvo a Deus porque eu vou para o inferno,
eu sirvo com medo. E quando eu estou com medo, eu estou sujeito a viver qualquer situação. Sou sujeito a largar Deus por qualquer situação, porque eu estou servindo com medo. Quando eu sirvo com alegria, quando eu sirvo entendendo o que Jesus fez, quando eu sirvo entendendo que Jesus tem uma missão para mim, e que essa missão está aqui, na palavra de Deus, que eu posso seguir essa missão com leveza, com gratidão, eu vou servir com amor, e eu vou entender que pessoas estão precisando de uma palavra, pessoas estão precisando de um abraço, pessoas estão precisando de que alguém vá na casa dela e não faça nada, só escute o que ela tem a dizer. Tem coisas que nós não precisamos fazer, o Espírito Santo faz. Às vezes nós queremos fazer demais e queremos fazer com a nossa mão, mas não é na nossa força, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é na força de Deus. E quando nós fazemos isso, que a pessoa entende o amor de Deus, aí nós compreendemos, servir a Deus é um privilégio. Ver pessoas dizendo assim, nossa, eu estou vivo porque você, Johnny, foi na minha casa e me ajudou, não é mesmo? Ah, Dani, se não fosse a Dani naquele dia eu tinha me matado. Por quê? Porque a Dani entendeu a missão dela. A Dani entendeu o propósito de vida dela, que é levar o amor de Deus para outras pessoas. Que aonde eu estiver, eu sou instrumento de Deus. Se eu estiver no meu trabalho, eu sou instrumento de Deus. Se eu estiver na minha escola, eu sou um instrumento de Deus. Se eu estiver na minha igreja, eu sou um instrumento de Deus. Se eu estiver na padaria, na fila, eu sou um instrumento de Deus. Ou você é aquele que vai para a fila e fica lá murmurando porque está demorando. Aproveita, irmão. Não reclame do que está demorando, não. Aproveite para você falar do amor de Deus. Arruma um assunto ali que entra no amor de Deus. O tempo que você está esperando, Deus preparou para você falar do amor dele. Deus preparou para que você pudesse manifestar a glória de Deus aonde você está. Amém? Hoje eu quero que você saia daqui entendendo que é um privilégio fazer parte da missão de Jesus. É um privilégio fazer parte do reino de Deus. É um privilégio fazer parte do propósito de Deus nessa terra. Sabe, eu mais do que nunca acredito que a igreja é um pedaço do céu que Deus deixou aqui para nós entendermos que temos uma missão, que temos um chamado, que temos um propósito. E que é através da igreja que nós entendemos tudo isso. Porque se eu não vier à igreja, como que eu vou entender que o Senhor tem uma missão para mim? Como que eu vou entender qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar na glória? A igreja é um pedaço do céu que Deus colocou aqui. E eu te digo mais, quando o arrebatamento vier, que a igreja do Senhor subir, muitos vão chorar, muitos, porque o Espírito Santo não estará mais nessa terra. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Enquanto não houver o arrebatamento, a igreja está na terra, mas quando a igreja subir, o Espírito Santo também vai. Olha a prova de que a igreja é um pedacinho do céu. Quando a igreja subir, o Espírito Santo também vai. E aí não terá mais o Espírito Santo aqui para convencer as pessoas. Elas terão que tomar uma decisão. E tem que estar muito firme sem o Espírito Santo, para se manter firme. Porque hoje, como o Espírito Santo, tem muita gente vacilando, né? Mas aproveite esse tempo. Seja grato de fazer parte desse reino. Porque quem faz parte do reino vai subir junto com a igreja. Mas quem ficar, queridos, vai sofrer atrás de uma igreja e não vai encontrar mais. Porque a igreja não estará mais aqui dizendo, olha, esse é o caminho.
Olha, vamos falar do amor de Deus para aquele povo ali. Olha, vamos lançar semente. Olha, vamos nos consertar. Olha, vamos largar o pecado. A igreja não vai estar mais aqui fazendo isso. E muitos vão chorar, porque perderam a oportunidade de fazer parte do reino, de fazer parte da missão de Deus, de fazer parte da graça, da misericórdia, de entender tudo isso que Deus está fazendo. Esteja com o coração disponível, enquanto ainda há tempo, porque esse tempo está se findando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.